primeira edição do Fórum de Desenvolve o Nordeste é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional lá no Crato. E o nosso município também esteve presente, representado pela Defesa Civil, o Júnior Mourão, que estava lá também para debater algumas situações que o nosso município está enfrentando, como também apresentar projetos e soluções que aqui em Canindé se foi encontrada para a estiagem, também como para a seca. A gente conversa um pouco com o Júnior, que fala melhor os projetos que foram idealizados neste fórum e também as ações que foram pensadas para o futuro. Esse fórum, né, foi a primeira edição dele e foi realizado no município de Crato e a nossa prefeita Rosário Chimenez nos disponibilizou a participar, representando ao município de Canindé, aonde o Ministério levou todas as suas secretarias nacionais, e incluindo nela, né, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que faz parte deste ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional e da Integração, aonde foi feita as plenárias de apresentação de cada pasta de cada secretário. Na nossa parte, com relação à Defesa Civil, teve a apresentação, né, do Paulo Falcão, que é um dos técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil, sobre as novas portarias, novas regulamentações, as novas formas de reconhecimento, de solicitação de reconhecimento dos municípios, as formas de recursos para ser disponibilizado para ações emergenciais, ações de recuperações após os desastres. Então, foi colocado todo a sua organização do governo federal para atender os municípios. E nossa participação como Canindé, como os demais coordenadores estavam lá, além de se capacitar, a gente já ficar alinhado com o governo federal para, nos momentos oportunos, a gente fazer as nossas solicitações de recurso dentro de cada situação, caso a gente venha se enquadrar e caso a gente venha necessitar. Júnior também aproveitando esse espaço, né, que se teve ali, acredito eu que um trabalho também sobre o retrato da seca, né, que a gente ainda está em algumas regiões do Nordeste, ainda estão nessa vivência, e a gente também queria saber se existem projetos assim já de planejamento aqui para o município. Bom, com relação a isso, como a defesa trabalha com relação da mitigação, né, dos efeitos dos fenômenos, seja de estiagem ou de seca, essa mitigação ela pode ser feita, como foi tratado ontem lá no sábado, junto com os representantes do ministro e o governo do estado também, que esteve presente, o governador Elmano de Freitas. As outras pastas dentro do ministério que têm os projetos de convivência com o semiárido, que diante da situação, e eu fui um dos que coloquei essas propostas lá, que a gente já conseguimos já mitigar, diminuir o número de afetados por esses fenômenos aqui em Canindé, graças a esses projetos que chegaram ao nosso município, como a cisterna, o poço profundo, um sistema de abastecimento, uma adutora. E esses projetos, que é na área da questão hídrica, minimiza, diminui os efeitos. Quando chega uma cisterna, aquela família espera o inverno para fazer a captação, embora que ele seja pouco, mas se essa cisterna chegar a encher, ela tem condição de armazenar água potável por aí pelos 7 a 8 meses, por uma família de até 7 pessoas. E agora, se na comunidade não tem um poço, ela acaba usando essa água para beber, cozinhar, lavar, fazer de tudo. Então, ela diminui o tempo útil daquela água. Agora, com a chegada de uma perfuração de um poço, aí ele já tem a água para o gasto doméstico, gasto humano. E aí fica o consumo humano somente daquela água da chuva. Então, aquela família já não precisa mais do programa Operação Pipa. Então, já é um processo que a gente vai lutar cada vez mais. Nosso Canindé, nós tivemos uma redução de afetados de torno de 18 mil, hoje nós temos pouco mais de 6 mil, então tivemos uma redução de mais de 70% da população rural que era afetada diretamente por qualquer fenômenozinho de estiagem. Teve uma estiagem pouco como agora, nós estamos reconhecidos pelo governo federal por situação de estiagem. Tivemos um desvio de 74, se não estiver enganado, por cento das chuvas do mês de maio. Então a gente já tivemos um reconhecimento. Em outros anos, uma estiagem dessa fraca que teve, já estava com a população toda em frente à prefeitura, fazendo movimentos, porque era agonizante, porque sem água a pessoa não vive, né? Então, a nossa prefeita tem buscado fortalecer os parceiros para que a gente, de fato, traga esses projetos. E a gente debateu bastante lá, eu coloquei as experiências nossas do município, onde a gente foi muito aplaudido e reconhecido pelos fortalecimentos que nós temos feito em Canindé para combater esses efeitos dos fenômenos causados pela seca e pela estiagem. Canindé avançou muito nesse combate à estiagem, como também no combate à seca.
como ele citou, mais de 70% das famílias que antigamente passavam pelo processo de seca, aquele sofrimento de falta d'água, hoje já tem um apoio do governo municipal, também um serviço ali de conseguir arrecadar, né, e guardar a água para o uso durante o decorrer do ano. É sempre bom a gente reforçar que, por exemplo, aqui em Canindé a gente teve o açude São Mateus que veio a sangrar, mas muita da parte da zona rural ainda não teve essa alegria de ter seus açudes sangrando ou seus reservatórios cheios. Então, eles necessitam-se desses projetos, dos poços profundos, como também das cisternas, para assim poderem guardar e armazenar água para o seu uso diário. Então é muito importante a luta do governo municipal, como também da Defesa Civil, para buscar esses projetos para avançar ainda mais o município de Canindé. As imagens é de Paulo Victor, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.